Olá a todos, nós estamos aqui para vos falar das aplicações da ciência da psicanálise integral, essa ciência criada pelo Dr. Norberto Kepp e desenvolvida pela doutora Cláudia Pacheco em diversas aplicações. Eu sou a professora de arte, Gisela Alcaide, eu estou aqui com o professor Fabrício Bigliotti, uma portuguesa e um italiano. Olá a todos. Que amam arte e a nossa dedicação a essa área tem sido muito grande. E nestas últimas turmas de pós-graduação em arte e qualidade de vida, nós temos desenvolvido muitas oficinas para podermos ter uma experiência prática. E mesmo sendo online o curso de pós-graduação em arte, metade dos nossos encontros são para fazer atividades práticas. Então, Gisela, é importante isso porque ficar falando teoricamente das artes é triste, né? Sim, dá uma coceirinha nas mãos. Dá uma coceirinha, a gente precisa. Então, justamente, um curso de arte ou atividades artísticas tem como primeira coisa a prática artística. Essa é a fonte. E apesar da gente trazer os conceitos trilógicos, os conceitos da psicanálise integral, da nova física, da comunicação, nós vamos sempre tendo a experimentação desses conceitos com atividades artísticas. Então é disso que vamos falar hoje, com a intenção de que vocês também se animem a fazer vossas atividades artísticas, percebendo que frutos que essas atividades nos podem trazer numa dimensão mais profunda da vida psíquica e espiritual, desenvolvimento motor, até na cura de alguns problemas de saúde, né? A prática artística, por ser ligada muito à nossa ação, nos traz muito a consciência também, né? Dos acertos, mas também de nossas dificuldades, de nossos bloqueios, umas travas que nós temos, não apenas no fazer artístico, Gisela, mas também na vida, no geral, né? No trabalho ou até nos relacionamentos. Então, a prática artística é algo muito mais abrangente, não se limita apenas ao fazer artístico, que é uma coisa também muito boa, mas nos traz elementos de reflexão também sobre a nossa vida, que é uma coisa muito importante. Vamos ver então. Dentro dessas nossas práticas artísticas, nós trabalhamos com conceitos trilógicos, né? Então, esta é uma delas que envolve o desenho e a música. A música é a especialidade aqui do professor Fabrício e a minha é justamente o desenho e a pintura. Então, vamos aplicar dentro dessa atividade o conceito da consciência dos sentimentos e emoções. Norberto Kepp, Gisela, nos fala em suas obras sobre a questão que, como a arte, por ser feita de sons, a arte da música, por ser feita de sons, ela talvez seja das formas artísticas a mais abstrata. Porque através do som, essa conexão que se estabelece com o nosso interior, a gente é capaz, sim, de sentir, e através do sentimento até imaginar o que o musicista, o compositor, quis transmitir, né? Então, é uma comunicação, como podemos dizer, que transcende simplesmente o plano material, mas alcança, digamos assim, as partes mais profundas até da nossa interioridade. Por isso que a música é uma forma de arte muito, muito profunda e muito assim intensa, né? Que ela já alcança diretamente a nossa interioridade. Que lindo! Agora, muitos problemas que nós vivemos estão relacionados com bloqueios, com censuras, com visões de nebulosas, vamos dizer, a respeito da vida interior. A gente pensa muitas vezes que a gente não quer ver os problemas, a gente também não quer ver os sentimentos bons, né?
E aí, através da música, é irresistível penetrar nesse mundo interior e ter contato com esses elementos. Isso é muito importante, Gisela, porque essa atividade, principalmente de assim expressar, digamos, através do desenho, os sentimentos que a música desperta, leva a pessoa a entrar em contato com esse universo interior, que não é feito apenas de bloqueios, de travas, mas também de coisas muito bonitas. Então, isso também permite à pessoa, através do desenho, até às vezes descobrir, né, coisas que nem ela imaginava que ela poderia ter dentro. Então, essa aplicação, nesse caso específico dessa oficina, digamos, leva a pessoa em contato com dois aspectos. Um pode ser um aspecto mais, assim, chamamos patológico das emoções negativas, dos bloqueios, etc. Mas, por outro lado, né, da questão da sanidade que a pessoa tem dentro de si e que muitas vezes, assim, até na nossa vida meio corrida, meio estressante, muitas vezes a gente nem consegue alcançar esses sentimentos, essas coisas boas que a pessoa tem dentro. Então, isso é muito importante. Vamos lá. Como é que a gente vai, então, trabalhar com estas noções mais profundas da essência do ser? Através destes temas que o Dr. Keppe escreve nos seus livros. Então, retirando aqui do livro A Consciência, eu vou ler para vocês um trechinho. Todos falam em carência afetiva. Sem dúvida, uma expressão bonita. Mas a questão essencial, que é a da consciência, poucos cuidam. A humanidade está repleta de afeto, principalmente os chamados sentimentos negativos, mas totalmente carente, e aqui o termo se apropria, de conscientização. Na verdade, afeto não resolve absolutamente nada, seja ele qual for, principalmente porque é teórico. Ou ainda, o verdadeiro sentimento tem outra dimensão, a consciência. O Dr. Keppe, ele fala, até brincando, né, dos italianos. Sim. Os italianos, amore. Sim. Não, mas o que é o amor? Né? É a consciência. Porque, então, aí, trazendo isso para uma atividade artística que a gente está ali fazendo algo na prática, a dimensão da consciência aflora, né? Isso. Então, vai além desse aspecto teórico, a gente tem muito mais percepção do que é o amor. Porque, no fundo, o afeto, o amor, é a consciência, né? É uma luz. Então, como luz, ele acaba iluminando o que é bom e o que não é bom, o que não está bom. É por isso que justamente a ação artística, ou fazer artístico é muito importante, porque é uma forma de a gente justamente entrar em contato com o mundo do afeto. Esse mundo intenso, feito justamente pela percepção dos erros e dos acertos. É isso que é muito importante ressaltar, né? Inclusive, o Dr. Keppe, ele fala muitas vezes, né? Quando fala, por exemplo, da consciência do bem e também do mal. Ele fala, o mal em si é um mal, é um erro que nós cometemos, mas a consciência do mal é um bem. Então, o amor também tem que ser o amor que a gente tem que ter para enxergar o que está falho, né? Então, as artes ajudam muito nesse processo, justamente, mas de uma forma até, assim, mais tranquila, tá? Lúdica, gostosa, prazerosa. Exatamente. Sim. Então, como a gente está aqui falando sobre a questão da consciência, o que a gente vai enfrentar quando se põe em ação são todos esses elementos inconscientes que a gente vai trazer, como o Fabrício falou, para um campo de luz, que é a consciência. Então, vamos ler mais um trechinho que fala o seguinte: eu vejo o inconsciente mais como uma decisão da própria vontade.
em colocar a maior parte do pensamento e sentimento fora da percepção, no esforço para nos alienarmos. Tenho notado há tempo que a doença mental é um fenômeno estreitamente ligado à própria escolha e decisão. Puxa, aí a gente fica vítima de si mesmo, né? Porque depois que está no inconsciente, a vida fica muito mais pobre. Sim. E sem encanto. Inclusive, assim, né? A gente vê como psicanalista também, né? A gente vê muito essa questão, né? Que não tem um inconsciente natural, como, por exemplo, Freud falava. Mas o que tem é uma tendência do ser humano a inconscientizar. Ou seja, nós sabemos o que precisamos saber, só que muitas vezes não queremos saber. Por isso, nesse ato de não querer saber, nós inconscientizamos. Então, é uma ação, né? Como inclusive Norberto Kepp fala nesse texto, né? É um esforço que a gente faz para não sentir, para sair do campo da percepção, para se alienar, né? E vejam bem, eu sempre falo nas aulas, né? Que estética não é só beleza, mas em grego antigo é percepção. Então, o ato fazer artístico nos leva à percepção. Isso é muito importante. E agora, só para terminar o texto, vamos ver porque que muitas vezes temos alguma resistência em fazer atividades tão agradáveis como são as artísticas. Resistência? Resistência. Tem certeza, resistência. Senão seríamos todos artistas. Tá bom. Então, Kepp fala o seguinte: o contato com o interior é visto como um assalto, um roubo a si mesmo. Portanto, o verdadeiro tratamento analítico é sentido como um prejuízo. E aí vem essas ideias negativas, invertidas que a gente tem, que a arte está longe de nós, é para pessoas que têm muito tempo, que não precisam cuidar da vida. Essas coisas não são verdadeiras. O artista trabalha muito e não só trabalha na arte, mas depois ele vai fazer outras atividades, ele tem um desempenho melhor para fazer essas outras atividades. Então, é tudo ao contrário. Justamente por causa disto, nós temos esse medo, esse pavor dessa luz entrar na nossa vida. E, através da beleza, ela entra de forma incrível. Recentemente, Gisela, Sim. A doutora Pacheco comentou, né, que o ser humano ele não quer ser feliz, ele prefere viver na infelicidade, porque na felicidade a pessoa se acomoda, aqui é aquilo, acabou, não precisa fazer nenhum esforço. Agora, o que tem a ver isso com artes? Puxa, mas o que acontece, por exemplo, nas nossas oficinas, Gisela? Quando, por exemplo, a pessoa começa, não, eu não vou desenhar hoje porque não sei desenhar, nunca fiz, por que eu vou... Não é minha praia. Não é minha praia, etc. Depois, quando a pessoa vence um pouco essa resistência, ela é capaz de coisas lindíssimas, que ela mesma se surpreende com isso. Mas por quê? Porque esse bem, essa felicidade, essa alegria está dentro dela, só que a gente abafa e prefere viver naquilo que o brasileiro, gosto dessa expressão, chama de zona de conforto. Sim. Gente, zona de conforto não existe, né? Então o ser humano acaba sofrendo por causa de abafar estas belezas preciosas que todo ser humano tem dentro de si, né? Então, vamos ver o aparecimento dessas belezas. Vocês podem ver essa movimentação do desenho de uma música. Lembra a música que era? Não me lembro, mas deve ter sido provavelmente a música clássica, tipo de Bach. Eu creio que foi Bach. Era Bach. A área na quarta corda. Uhum. Sim. Colorido, muito movimentado, e esses movimentos são ricos, são para cima, né? Então vamos ver como que a aluna se sentiu quando estava fazendo esse desenho. Ela falou o seguinte: é como se fosse um acontecimento muito grande em percurso. E durante esse percurso, existem momentos mais introspectivos, de mais calma, e existem também os cortes mais violentos ou mais agressivos. Muita coisa acontece nesse trajeto que essa música está percorrendo.
Então tem áreas mais calmas, tem áreas mais dramáticas, tem acontecimentos muito graves também, muito sérios. Uau! Olha a percepção que a pessoa alcança nisso, né? Ouvindo a música e desenhando, né? E tudo isso, afinal, a própria vida interior com que ela está tomando contato, né? Exato, porque à medida que a pessoa, através da atividade, por exemplo, nesse caso artística, à medida que ela vai tendo contato com esses elementos, aí acaba reconhecendo isso também em si e fora também, né? Quando vai no trabalho, quando se relaciona, por exemplo, com as pessoas da família, em qualquer tipo de circunstância, né, da nossa existência. E aí vai eliminando, então, esses elementos inconscientes, vai trazendo para o nível da consciência. Isso diminui as tensões da pessoa, né? E aí vem as consequências para a saúde. Diminui as tensões e também, ao mesmo tempo, nos ajuda a aprender como lidar. Porque esse que é o problema. Na inconscientização, a pessoa até percebe que tem algo errado, mas não sabe exatamente qual é a origem disso. Então não sabe, e aí pensa, eu preciso melhorar. Mas não é a questão de melhorar. O que causa aquele desconforto, aquele sofrimento, aquela situação? É aí que precisa ir. Então estas atividades artísticas, elas realmente ajudam nesse sentido, né? Vamos ver mais um exemplo deste exercício. Me passou uma grande eloquência, como se fosse uma coisa muito épica, sentimentalmente falando. Então, muito intenso. O contato com os sentimentos é algo épico, né? É tudo que é muito intenso e profundo, me transmite algo de superação. E quando a gente está superando algo, a gente também está deixando para trás algumas partes melancólicas e tristes. Então tem que trabalhar com tons pastéis, uma espécie de cartografia, cartografia dos sentimentos. Tons pastéis que remetem um pouco à melancolia, essa parte vermelha de alguma coisa realmente dramática, mas os triângulos como uma ascensão. Tudo está voltado para cima. O símbolo dos triângulos foi o que eu tentei aqui capturar. Quando eu estou muito feliz é porque superei coisas difíceis, né? Pelo menos foi o que me transmitiu. Uma grande eloquência misturada com melancolia, felicidade com melancolia. A pessoa entra em contato com todos esses elementos interiores que todo mundo tem. Agora, importante é ter a percepção, porque muitas vezes a gente não percebe eles. A gente tem algum desconforto, mas não sabe por quê. E de repente a gente é feliz, fica feliz e não sabe também por quê. E ela já nota, durante o exercício, ouvindo a música e representando o que sentia, que isso representa uma superação, né? Sim, porque é assim, uma superação, porque a grande dificuldade das pessoas é de entrar em contato com esse universo. É um universo poderoso que a gente tem dentro. E a gente tende muito a abafá-lo. E quando a gente entra em contato, tudo que vai desabrochando, etc. Então, isso é muito bom, é muito saudável. Isso, inclusive, até a nível de saúde, a Gisela estava falando antes, pode levar a um tipo de conscientização que a pessoa pode até sarar de processos patógenos, né? de doenças que ela tem. Por quê? Porque vai reativando também a energética do organismo. A consciência é uma energia, é uma forma de a pessoa se reconectar com o interior e favorecer esse fluxo que restaura até as células. Muito lindo. Muito bem, então agora nós já vamos passar para um outro exemplo de uma outra atividade. E agora essa atividade é com elementos da natureza. Então se chama contemplação e ação da natureza. Essa modalidade então é com colagem. A gente pega folhas na rua, no jardim, na calçada
E depois, nessa atividade, a gente teve a oportunidade de fotografar essas composições. E o conceito trilógico aplicado é viver verdadeiramente, é estar em um contato de contínua contemplação. Quando a gente vê estas folhas na calçada, parece um lixo, não né? Não dá a mínima, né? A gente varre e joga fora. Então acaba não tendo uma visão muito poética a respeito dessa natureza que nos rodeia. E aqui é uma forma de a gente passar a olhar de um modo diferente, né? Fabrício, você poderia ler esse texto? Com meu sotaque típico da Moca, bairro de São Paulo, né? Vamos lá. A espiritualidade é o ato de contemplar a realidade com a concomitante ação sobre ela. Pois quem aceita admirá-la é porque já se pôs em uma atitude de realização. Enquanto a conduta de inveja é o impedimento que fazemos à nossa mente para não ver. Assim sendo, temos de admitir que não existe contemplação sem ação. Do livro Contemplação-Ação, de Norberto Kepp. Muito lindo, um livro que nos leva para a espiritualidade mesmo. Interessante trazer aqui esse conceito da inveja mais uma vez, né? Então, se a gente notar, muitas vezes estamos andando por aí com pensamentos pesados, né? E a gente nem consegue parar para olhar as coisas bonitas que estão à nossa volta. O Brasil é um país encantador, com uma natureza muito rica. E às vezes até com o próprio céu a gente pode mudar o nosso estado de espírito, se dando um momento de contemplação. A Itália, Fabrício, como a Itália é bonita, tudo é bonito lá, né? É importante, é importante lembrar uma coisa, que na ciência keppiana, inveja não é eu querer que outro tem, para quem nos segue, para quem nos acompanha agora não sabe, né? Então, inveja é não ver, vem do latino invidere, que significa não ver. Então, a pessoa não enxerga, tá? Não é eu querer o que outro tem, mas eu não enxergar. Eu não me enxergo, e da mesma forma que eu não me enxergo, também acabo não me dando conta do que está ao meu redor. Então, esse basicamente é a conduta de inveja. Então, na Itália, né, é interessante, falando de inveja no sentido keppiano, me vem muito à mente esta questão da famosa síndrome Stendhal. Em Florença, um escritor francês, Stendhal, praticamente passeando, tendo uma estadia lá na cidade de Florença, cidade lindíssima, renascimental, rica de histórias, de edifícios, de tesouros artísticos incríveis, como a Galeria degli Uffizi. Ele começou a passar mal, desmaiou. E este fenômeno foi estudado até, por exemplo, pela psiquiatria. Por que muitas pessoas, quando cercadas no meio de tanta beleza, eles passam mal? Isso acontece, viu? Podem passar mal, se sentir mal. Bom, na verdade, não é que a beleza, como se fala, provoca isso, não é isso. Mas é a recusa à beleza que provoca esse fenômeno. Em que sentido? Norberto Kepp nos fala assim: bondade, verdade e beleza constituem o tripé da nossa essência, né? Então a beleza não é algo só que está fora, mas algo que está também dentro de nós. Agora, se nós, como falamos antes, abafamos esta parte essencial, interna, que acontece? Também a gente acaba, diante de tanta beleza, não aceitando. Da mesma forma que não aceito isso dentro de mim, acabo não aceitando isso fora. Só que esta beleza, este amor, esta bondade, é algo que existe por si, existe na natureza. Vejam as formas das plantas, as formas belíssimas das plantas, dos pássaros, dos animais, das obras de arte. São todas formas que têm uma grande energia. Captam e retransmitem energia. Então, se eu abafo isso dentro de mim, é óbvio que, quando eu estiver em contato com isso, qual é a tendência? Eu vou ser dominado por algo que é superior a mim, está acima de mim. Então, não vou aceitando, eu posso passar mal. Agora, vamos ver o lado bom. A pessoa que se entrega a isso, ela é capaz de ascender, no sentido verdadeiro. Há percepções belíssimas. Nós fomos só recentemente numa viagem, né, com os nossos alunos da faculdade,
também em Florença. E eles comentavam, meu Deus, o que é isso aí? De tanta beleza que eles viram lá. Então, que quando a pessoa de alguma forma se abre a isso, ela é capaz de ter experiências maravilhosas, né, com esse contato. E aí, voltando ao Brasil, começaram a visitar também os museus. Sim, isso que foi interessante, daqui. Porque eu falei para eles, gente, igual, não é que toda a beleza existe no Brasil, na Itália, mas também no Brasil. Então, alguns deles começaram a visitar o Museu de Ipiranga, aqui em São Paulo, a Pinacoteca, que geralmente passam desapercebidas. São coisas incríveis que o brasileiro tem aqui, sem precisar ir necessariamente na Europa. Fora todas as belezas naturais do Brasil, da natureza do Brasil, né? Enquanto você falava, eu pensava que todos esses elementos que trazem uma energia tão boa, eles são a presença de Deus. A gente está, afinal de contas, se relacionando com a linguagem de Deus, né? Que é essa beleza da natureza. E a natureza é uma manifestação dessa energia que vem do Criador. Então, ela se manifesta em formas perfeitas. Cada uma de acordo, inclusive, como também Norberto Keppe nos mostra, e que a gente estuda, inclusive, no nosso curso, ela se manifesta em escalas de vibração. Cada planta, cada ser vivo de acordo com a própria vibração em relação ao Criador, esta fonte, né, que alimenta tudo, né, inclusive a gente. Então, quando a gente pega essas folhas e consegue fazer uma estrutura bonita, é como um reconhecimento desse presente divino. É como o uso dos talentos naquela parábola dos talentos. Olha, é só observar assim como que os alunos ficaram sensibilizados a essa atividade, como que eles conseguiram compor cores, formas de uma forma lindíssima, estética. Vejam bem, olha que isso aumenta muito a nossa percepção de nós, mas também do mundo. A gente fica muito alienado, da vida, né? Espiritual, da vida que espiritual. É o que a gente mais deseja almejar, é o encontro com o nosso Criador e com essa coisa fenomenal. Diz que ele era tão encantador que ninguém poderia olhar no seu rosto, né? Mas as obras dele também são encantadoras. E é essa questão da gente aceitar. Está ao nosso alcance, a gente consegue. Ele colocou em nós um aparelho receptor, né? Exatamente. Ok, nós temos então aqui uma outra atividade, também muito ligada à natureza, porque são os alimentos. Então se chama A Beleza à Mesa. Não seria exatamente assim uma aula de culinária, não é bem isso. Mas se a gente vai numa feira que já é muito bonita e pega alguns alimentos diferentes, né? Com cores diferentes, formas ricas e diferenciadas, levamos isso e fazemos ali uma composição no prato que a gente vai poder se alimentar. É muito especial, né? É muito especial porque, inclusive, assim, agora estou com fome, mas... Não, porque a beleza também desperta esse órgão receptor. Esse órgão receptor, não tem nada mal, né? Mas o que é interessante, Gisela, é que, por exemplo, a importância da estética até a mesa foi, por exemplo, o Leonardo da Vinci que trouxe. Na época em que, lá na corte de Milão, do Sforza, na França, eles comiam assim, de uma forma meio primitiva, Leonardo da Vinci, que inclusive era um super cozinheiro, ele e o Botticelli abriram até um restaurante em Florença, ele introduzia os princípios das boas maneiras à mesa, inclusive a apresentação da comida, inclusive o uso do guardanapo, o uso, por exemplo, dos talheres, etc. Foi o próprio Leonardo que introduziu. Essa atitude que esses grandes artistas tiveram de melhorar a vida das pessoas, né? Eles faziam através da arte, talvez reconhecessem na estética, na beleza, uma ferramenta muito poderosa, mas eles tinham uma intenção mesmo de levar algo de bom para a sociedade, para as pessoas. Por isso que você antes falou assim, que quando a pessoa se desenvolve numa área, faz bem uma coisa,
pode fazer bem também em outras áreas, né? Sim. Então, não é que, por exemplo, essas atividades artísticas necessariamente têm a finalidade de tornar todo mundo um grande artista. Bom, se a pessoa desperta também para esse tipo de interesse, é ótimo, mas é mais ter esta percepção. Então, esta atividade que a Gisela fez, inclusive esta oficina, eu achei muito linda, né, Gisela? Como que é? Pode explicar para a gente? Sim. Vamos ver. No começo a gente brincou um pouquinho, puxa, fazer culinária, ainda mais em casa, à distância, né? Parecia meio estranho, mas funcionou muito bem. Mas vamos ver, aqui tem conceitos muito ricos para a gente explorar no sentido trilógico, psicanalítico, científico. Então, trabalhamos com estes dois. A estética é um princípio de cura. E o outro é a vibração que alimenta a vida psicofísica. Então, a gente vai ver como que o alimento, a comida, nos alimenta, não bem no sentido que a gente é acostumado, mais material, mas existem elementos sutis do alimento, que tem mais a ver com a vibração do próprio alimento, que se relaciona com esses elementos sutis em nós, que é a nossa própria vibração. E aí, por isso que às vezes uma pessoa come um alimento e passa bem, e a outra pessoa come o mesmo alimento e não passa bem. Então, o problema não é bem o alimento, mas como a pessoa recebeu aquele alimento, que vai ter uma reação, às vezes, negativa. Então, podemos dizer que o próprio metabolismo que nós temos é muito ligado à nossa parte psíquica, né? O funcionamento do nosso metabolismo é totalmente dependente do maior ou menor equilíbrio da pessoa, né? A diabetes é um exemplo maravilhoso, né? Que é muito relacionada à questão do afeto, né, da doçura. Então, tem umas pessoas que não são tolerantes aos doces e tem outras que são super tolerantes aos doces. Se a gente substituir a palavra doce por afeto, vai entender muito dessa doença. E quem sabe essa consciência também pode ajudar, então, na remissão desses sintomas e desse problema. Então, vamos ler aqui 2 textos que falam sobre esses conceitos. Um do livro Sociopatologia, que fala: a estética inserida no mundo irá ser o caminho para a cura da maior parte dos nossos males, orgânicos, sociais e espirituais. Logicamente, haverá o processo dialético entre o belo e o real. Cada frase, Fabrício, é uma teoria imensa, né? Então, olha, a cura de males orgânicos, sociais e espirituais. Não existe um templo religioso sem muita beleza. É pela beleza que as pessoas se elevam, né, à dimensão espiritual. Existem tantas atividades sociais para tirar crianças de risco da rua, trabalhar com problemas sociais graves, né? E tem pessoas que também se curam de doenças físicas através da arte. Olha. Até nós, nos nossos projetos, tivemos experiência disso, né? Projetos na cidade de Cambuquira, né? Onde temos projetos sociais pela nossa faculdade, né? Nós tivemos uma época, uma banda de samba, né? Em colaboração com a APAI, a associação. E em poucos meses, assim, os próprios coordenadores pedagógicos, as pessoas que acompanhavam esses meninos, eles testemunharam uma melhora nas atividades motoras e não só, nas atividades escolares. Eles melhoraram muito na atenção. Isso foi interessante. E também a Gisela teve casos, por exemplo, nas aulas de azulejos, principalmente, que ela dá. Ela é uma grande azulejista, fala assim, de pessoas que tiveram até uma remissão, uma melhora sensível em sintomas de paralisia física. De paralisia física, né? É isso. Então, cada frase aqui é incrível. Esse processo dialético do bem com o real é importante porque, afinal de contas, belo e arte estão em todos os setores da vida.
Por isso que a gente não precisa restringir e separar, isolar a arte. Ela pode estar inserida em todos os setores. Então, continuando a leitura, existe mesmo uma relação muito grande entre o enfeiamento da sociedade e o aumento assustador de todos os problemas psicológicos e sociais. Então, todas as cidades que têm regiões problemáticas, a conexão do enfeiamento com problemas psicológicos e sociais é enorme, né? E Norberto Keppe usa a palavra enfeiamento, vejam bem, não feiura, mas enfeiamento. Por quê? Porque o enfeiamento é o ato do ser humano deturpar o que é bonito. Então, é enfeiar, né? Pressupõe uma ação. Já se fala de feiura, a gente pensa que a feiura já existe por ela, né? E não é bem assim. Né? Que pode até ser boa, natural. Não. Interessante. É uma escolha. E que isso está ligado muito à decadência. Então, o enfeiamento da sociedade está muito ligado, na verdade, à atitude humana. Então, por exemplo, a atitude de achar, a inversão de achar, por exemplo, que progresso leva também, sei lá, à poluição dos rios, porque é algo necessário nesse processo. Não. O que é necessário é o bem. Então, se nós destruímos, é porque queremos destruir de certa forma. Então, esta deturpação, este enfeiamento, na verdade, é já uma manifestação de algo negativo que acontece dentro do ser humano e que precisa ser conscientizado. Então, para concluir este trecho, assim posso afirmar que o elemento fundamental para corrigir todas as dificuldades psicossociais é a colocação e uso da arte como elemento básico da vida. Quantos benefícios podem vir daí? No outro trecho, vamos então ver esse aspecto científico do estudo da energética, então sobre a vibração. Temos de notar que não é a cor que fabrica a vibração, mas esta última é que produz os vários tipos de colorido que alimentam a vida psicofísica através dos neurônios que a captam do mundo exterior. É por este motivo que um povo que aceita melhor as cores tem a sensibilidade mais desenvolvida. Que é o caso do italiano. E dos brasileiros, E dos brasileiros, sim. Até os povos africanos usam muitas cores. A Índia, os indianos usam cores incríveis. Uma vez fui numa feira na Índia, era uma coisa, um vislumbre do jeito que eles colocam as hortaliças, as coisas super coloridas, de um jeito estético, muito bonito. Então, parecia que você estava num museu, não estava numa feira. Então, é isso que mostra como que a estética alimenta essa vida psicofísica, esta energética, né? E muitas vezes a gente pensa que é o alimento em si, não nos atemos ao facto de que o alimento tem uma parte que também não é visível, não é material, que é esse elemento transcendente, assim como nós, também o alimento tem, que é essa vibração que deu origem ao seu aspecto físico. E muito interessante, quando nós somos mais sensíveis a esses elementos mais sutis, a essa vibração, então a gente pode acolher essa vibração melhor. E talvez a gente não precise de uma quantidade tão grande de alimento para se sentir bem. É muito encantador isso. Até os pratos franceses, a culinária francesa parece o protótipo dessa ideia. É um pouquinho de comida ali no meio do prato, mas com muita estética. Então a pessoa fica ali feliz com aquele prato que ela consumiu. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos, e não só o exemplo, um pouco como é que os alunos se sentiram ao fazer esse trabalho. Então, nessa oficina, a aluna sentiu o seguinte: a oficina é alegre e diferente, estimula a imaginação e as papilas gustativas. Neste próximo slide, o aluno fez aqui todo quase um poema, né? Ele apelidou Salada Banquete da Alma Livre.
e escreveu o seguinte: hoje fiz uma salada que me lembrou a trilogia. Vida simples da alface e do tomate, transformação humana da caponata, união dos opostos nas azeitonas e nas uvas, liberdade dos ovos, realeza do queijo e o doce ardor da geleia de jabuticaba com mostarda. Tudo integrado pelo azeite, símbolo do espírito que une e dá brilho. No fundo percebi, o sabor da vida está em integrar e não em separar. Interessante. Muito poético. A culinária despertou ao lado poético também, né? E aqui mais uma. Esta ela apelidou de salada da leveza e da simplicidade. Preparar essa salada em aula foi um gesto de reconexão com o frescor da vida. A simplicidade dos ingredientes, o dia a dia trouxe leveza e presença. O sabor ficou suave, colorido, nutritivo. Uma verdadeira energia de comunhão com os colegas e com a vida. Então são momentos que a gente se eleva muito e que fazer toda esta atividade de trazer beleza para a nossa vida traz um benefício que a gente não calcula, que transcende os aspectos físicos que vemos. É isso. Então, as artes nos levam para esse mundo. Nos levam para esse mundo e justamente esses são só alguns dos exemplos de tantas oficinas que, por exemplo, a gente tem nos nossos cursos. Então, vejam como tudo isso é rico e profundamente ligado à ciência da trilogia analítica. Isso que traz também esta integração, né, que existe entre ciência e prática, né, justamente para não ficar na teoria. Então, foi muito legal estar com todos vocês, com a Gisela também, né? Fabrício também. Muito obrigado. Até uma próxima. E até a próxima. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.